Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou dar algumas dicas práticas sobre como ler em inglês. Bora lá! Bom, antes de qualquer coisa, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda e baixar o meu e-book 10 segredos para falar inglês se você ainda não tem. Primeiro link aqui na descrição, um e-book totalmente gratuito com 10 dicas práticas para você que deseja chegar à fluência do inglês. Bom, me pedem muito lá no Instagram, até mesmo aqui nos comentários do YouTube, dicas para ler em inglês. Eu já dei dicas para praticar o listening, já dei dicas para praticar o speaking, já dei dica de muita coisa aqui no canal. Mas eu acho que eu não tinha feito um vídeo com dicas práticas de como praticar o reading. E mais especificamente hoje eu vou falar sobre leitura de livros. E não só a prática da leitura de forma geral com texto, mas com livros especificamente, tá? Claro que vai servir muito para texto também, mas é mais para livro. Primeira dica é: escolha livros pequenos. Geralmente, quando vocês estão estudando inglês e querem inserir a leitura de um livro para praticar a leitura, né, aprender vocabulário novo, né, aprender palavras ali, aprender formação de frases, né, praticar ler e entender, vocês geralmente pegam já um livro grande. Esse já é o primeiro erro de cara e já acaba destruindo os sonhos de vocês na leitura do inglês. Por quê? Ler numa outra língua, claro que vai ser mais difícil do que ler na sua língua nativa, certo? Então, se você leva uma semana para ler um livro, que eu considero até pouco tempo para ler um livro, se você tem muitos outros afazeres, sei lá, um livro de 300 páginas, leia em uma semana, eu acho pouco tempo, tá? Eu leria em um mês. Mas vamos supor que você lê em uma semana. Se você ler esse livro em uma semana em português, em inglês você vai demorar pelo menos 10 vezes mais, né? Pelo menos umas 10 semanas aí, 2 meses e meio para ler esse livro. Principalmente se você tá começando, né? Pode até ser que leve mais tempo. Então, não escolha livros de 300 páginas, 400 páginas, porque você vai ficar meses lendo aquele livro e isso pode te desestimular. Você pode achar que, meu Deus, eu não consigo terminar o livro. Mas não é que você não consegue terminar o livro, é que o livro é muito grande, de fato. Então, escolha livros curtinhos, livros de 50 páginas, 30 páginas. Gente, mas isso é muito pouco. Comece com pouco. Leia um livro inteiro de 50 páginas. Caramba, consegui, terminei, fechei aqui a ideia total do livro, vou pro próximo. É melhor do que você passar o ano inteiro lendo um livro só. How long have you been reading it? 14 years. Segunda dica, coloque uma meta de páginas por dia. Pode ser uma meta de capítulos, se forem capítulos pequenos, ou meta de páginas, né? Não pegue e fale assim, não, hoje vou tirar minha leitura do atraso e vou ler 50 páginas, vou ler todas as páginas. Não, coloque metas curtinhas, tá? Isso é até dica para leitura de forma geral, né? Mas principalmente para o inglês, meta curta, né? Vou ler 2 páginas hoje. Mas, gente, 2 páginas não é nada. A intenção, quando você está lendo um livro em inglês, não é ler o livro. Essa não é o primeiro objetivo quando você está fazendo leitura em inglês. Mas no decorrer da leitura, você aprender como formula as frases, você aprender palavras novas, procurar a pronúncia dessas palavras. Então, o objetivo principal é a leitura e não ler o livro e conhecer a história, digamos assim. Quando a gente lê um livro, o objetivo principal quero saber o que esse livro me diz, quero conhecer a história desse livro, quero terminar essa história e saber o que acontece no final, né? Claro que a leitura em si também é um objetivo, o fato de você estar lendo, o prazer, né? O silêncio e tal, tudo isso, mas o objetivo principal é você querer saber o que está escrito ali. Na leitura do inglês para estudar, não. O objetivo principal é você extrair o máximo daquela leitura que vai te ajudar a aumentar seu vocabulário, aumentar sua capacidade de leitura, né? De você conseguir entender o que você está lendo. E também isso reflete na sua escrita, tá? E, consequentemente, na sua fala também. Well, I read the first 10 pages. Terceira dica. Leia imaginando a história. Eu sei que a gente normalmente já faz isso, até mesmo quando lê em português, mas principalmente no inglês. Leia imaginando muito a história. Cada palavra que você lê, tente imaginar aquilo. Leu a palavra fogo, imagine o fogo. Leu a palavra, imagina tudo. Porque essa imaginação vai te ajudar a traduzir cada vez menos, tá? Use your imagination. Quarta dica. Essa dica tá muito atrelada ao que eu falei sobre o objetivo. O objetivo do livro não é acabar o livro e falar, meu Deus, li um livro de 300 páginas em inglês. Não. O objetivo é você ter extraído o máximo daquele livro. Então, pesquise as palavras, pesquise a pronúncia, o significado das palavras, a colocação. Nossa, deixa eu ver como é que essa palavra seria colocada em outras frases também. Pesquisa isso também, sabe? Mesmo que você demore o dobro do tempo para terminar de ler o livro, mas se você faz essa leitura, não é nem a leitura profunda, mas é você extrair o máximo do livro em questão de estudo, vai ser muito mais proveitosa essa leitura, tá? É melhor você ler um livro estudando mesmo do que você ler 3
sendo que você não parou nem pra pesquisar a palavra direito, né? The word muse in the dictionary. Go on. Próxima dica, uma dica que me perguntam muito, que é: Cíntia, eu pesquiso todas as palavras, eu não pesquiso todas as palavras, eu pesquiso algumas, jogo no tradutor, jogo no Google Imagens. Então vamos lá. Não tem um número exato. Olha, só pode pesquisar tantas palavras por livro. Não existe isso, tá? Mas eu posso te dar uma média. Se a cada página você está pesquisando mais de 10 palavras, né, muito mais de 10, 15 palavras, talvez esse livro esteja muito difícil para você. E aqui eu preciso fazer uma observação. Você não necessariamente precisa pesquisar todas as palavras desconhecidas. É aí que tá o pulo do gato. Porque se você for pesquisar todas as palavras que você não conhece, aí realmente, muito provavelmente todo livro que você pegar, você vai pesquisar mais de 15 palavras, né? Salvo exceções, né, de quem tá mais avançado aqui no inglês. Mas se você for pesquisar cada mínima palavra que você não conhece, você vai ficar pesquisando tudo. Então, a dica é: pesquise somente aquilo que você não conseguiu entender com o contexto. Então, você tá lendo uma frase ali, e aí naquela frase tem uma palavra que mesmo com o contexto, você não conseguiu entender. Então, por exemplo, você tá lendo a frase ali: Oh, John was so sad. He was crying. E aí você conhece a palavra crying, né? Então ele tava chorando. Mas sad eu não conheço. Pode ser que você conheça, mas vamos imaginar que você não conheça. Só que eu li a frase: He was crying, he was sad. Então provavelmente está dando uma característica de como ele estava ali naquele momento. Se ele estava chorando, bom, essa palavra feliz não deve ser, contente não deve ser, pulando de alegria não deve ser. Deve ser alguma coisa relacionada com a tristeza. Cíntia, mas eu não sei se a palavra é triste, se é angustiado. Tudo bem, você não vai saber naquele momento se a palavra é exatamente uma angústia, se é uma tristeza, se é uma melancolia. Você não vai saber exatamente aquela palavra, mas você entendeu que ela tem a ver com um momento de tristeza. E isso, gente, é às vezes muito mais importante do que você querer saber a tradução exatamente. Porque às vezes você procura a tradução, você fala: você não se preocupou com o contexto, você só quer saber a tradução da palavra sem ter que pensar. Sad, triste, beleza. Daqui a 5 minutos você vai ler essa palavra de novo e pode ser que você não lembre. Short-term memory loss. I don't believe this. Por quê? Porque você não fez o esforço de trazer aquilo pro contexto. Quando você traz pro contexto, é muito mais fácil de você lembrar depois. O que é mais fácil? Se eu te der uma palavra aqui agora em português, que você não conhece, e te der aqui o significado dela. Essa palavra, nem é palavra difícil, mas sei lá, microscópio. Grava, microscópio. É um aparelho, aí eu te dou todo o significado. Ou eu falo que eu tô fazendo uma faculdade, e aí, lá na faculdade, eu tenho que sempre usar um microscópio para olhar, né, determinados materiais, aí eu dou um zoom e eu consigo ver. Você vai imaginar aquilo tudo na sua cabeça. E quando eu falar a palavra microscópio novamente, você vai conseguir lembrar: microscópio serve para aumentar, né, eu consegui ver algo de forma ampliada, blá, blá. Você não precisa necessariamente saber o significado, você não vai saber me dar esse significado, mas tá aqui no seu imaginário, você consegue imaginar o que é um microscópio. Isso é muito mais importante do que você saber palavras para definir um objeto ou um sentimento. Check it out. E aí, sobre a pesquisa, vá nessa ordem. Primeiro você pesquisa no Google Imagens, se de fato você não conseguiu entender aquela palavra nem com o contexto dá pra entender, às vezes acontece. Aí você vai lá, pesquisa no Google Imagens. Se não ficar claro, se for uma coisa muito abstrata, vai pro dicionário. Eu gosto muito do Cambridge Dictionary, vou deixar aqui na tela escrito aqui. Eu não, editor. E depois você vai pro Google Tradutor, tá? Aí se você não entender, pode botar no Google Tradutor sem problema nenhum, mas bota a palavra, né? Não é pra ficar jogando todas as frases, porque eu quero que você use aqui, ó. Aquilo que Deus te deu, a sua cabeça, o seu cérebro. Você vai pesquisar a palavra e aí, em posse daquele significado daquela palavra, aí você vai desvendar o significado da frase ou do parágrafo, tá? Você tem que botar cachola pra trabalhar. Mitchell, use your head! E aí, se mesmo assim você estiver pesquisando muito mais que 10, não precisa ser um número exato, tá? Eu pesquisei 11. 10, 15 palavras, se for muito mais, aí eu acho que esse livro tá muito difícil pra você, tá? Porque ele tem que ser challenging, ele tem que ser desafiador, mas não extremamente difícil, porque isso te desanima. A leitura fica muito parada, você lê uma página e você tem a sensação de que você nem entendeu nada. Não, é muito difícil pra você. Pegue outro mais fácil. Inclusive, vou deixar aqui na tela um site que tem muitos livros fáceis pra vocês lerem, que é o Free Kids. Vou botar aqui certinho, que eu não lembro. Free Kids Books, Free Books, é uma coisa assim. Tem livros gratuitos, tá? E livros com poucas páginas, às vezes com 15 páginas, 20 páginas, 50 páginas, né? São livros
infantis, infanto-juvenis, tem até uns legais, com umas histórias legais, né? Mas são livros curtinhos. Mas, Cíntia, eu quero ler Harry Potter, eu quero ler... Cara, se você tá disposto a enfrentar um livro de 300, 400 páginas e isso não vai te desanimar, leia. Eu prefiro que você leia um livro maior, mas que o assunto te interesse, do que você ler um livro de 50 páginas que, meu Deus, você vai demorar um ano pra ler, porque é um porre o livro, entende? Então você tem que fazer esse equilíbrio também, claro. The bookstore? Is that easy? Próxima dica, escreva resumos ao final de cada capítulo. Ai, Cíntia, mas eu não vou terminar nunca de ler o livro. Lembra que eu falei lá no começo? O objetivo principal não é terminar o livro, mas é você aprender o máximo possível, né, daquele livro. Então, faça resumos a cada final de capítulo, pelo menos para você consolidar as ideias, para que você seja obrigado a escrever, né, de alguma forma, as palavras que você aprendeu. Porque quando você for resumir, inevitavelmente você vai ter que usar as palavras, né, que você leu, que você aprendeu, as palavras que você pesquisou, para poder explicar aquilo que aconteceu. Então isso vai reforçando o vocabulário e até mesmo a sua construção de frases vai ficando melhor. E aí pode ser resumo, você pode criar um final diferente para cada capítulo, você pode criar um final diferente para a história em si, você pode mudar alguma coisa que você não gostou e escrever de forma diferente. Use sua criatividade. I need you to watch these shows Watch it. and write a summary of each one. E por último, você pode usar desse livro, dessa leitura, para praticar o seu speaking. Como, Cíntia? Você pode marcar encontros, como se fosse um clube do livro, com uma pessoa que esteja disposta a ler esse livro com você, a estudar também o livro, tentar extrair o máximo daquele livro, e toda semana vocês podem se encontrar para conversarem sobre o que vocês entenderam do livro, para discutir se vocês concordam, não concordam, se vocês fariam igual, aí depende muito do tipo de leitura, né? Mas é uma ótima forma de você praticar o seu speaking a partir de uma leitura. Ou você pode também se gravar fazendo esse resumo, né, de cada capítulo. É a mesma coisa que praticar a conversação com uma outra pessoa? Não é a mesma coisa, mas é válido também. É uma forma de você melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua criação de frases, melhorar a sua entonação no inglês. Então você pode gravar também, colocar o gravador do celular ali e gravar você contando o que você entendeu do livro. E aí pode ser áudios curtinhos, 1 minuto, 2 minutos. Termina, ouve, vê se o que você consegue corrigir. Depois que você ouve, você consegue ver, eu errei tal coisa. Vai lá, faz as anotações, grava novamente, tá? É uma ótima forma de praticar também. What is this? Tape recorder? For what? For recording. Foi útil esse vídeo? Então deixa muito like pra mim e comenta aqui, coloca aqui embaixo nos comentários se você já coloca alguma dessas dicas em prática, que livro você vai começar a ler, se você tem alguma dica de onde encontrar livros. Você pode também sempre comprar na Amazon, né? Eu sei que na Amazon tem bastante livro em inglês. Se você assinar também o Kindle Unlimited da Amazon, você também tem um arsenal de livros em inglês pra ler e você não precisa comprar o livro, né? Você vai pagar uma assinatura, que é bem baratinha, acho que é R$10 por mês, e aí você pode escolher o livro, que eu acho vantajoso, porque se o livro for muito difícil pra você, você não teve que gastar dinheiro comprando aquele livro. Você simplesmente vai lá e troca de livro, escolhe um outro livro, porque você já tá pagando a assinatura mesmo, né? E é muito baratinho. Geralmente os livros em inglês são mais caros, então eu acho uma boa também, tá? Então é isso. See you next video. Bye bye.